Esse ano ano passado Deus me deu uma palavra que é tão incrível que a gente não entende completamente aquilo que Deus está fazendo e está falando. Se você puder, diante de Deus, falar isso, dizendo assim: Deus, reconheça isso hoje. O Senhor me entregou palavras, o Senhor me entregou coisas na minha mão, mas eu não tenho entendimento completo daquilo que o Senhor está fazendo. Então eu não quero me movimentar debaixo do meu entendimento, porque ele é limitado. Eu quero andar em obediência à tua voz nesse tempo. E ano passado o Senhor me trouxe uma palavra dizendo assim: ou você, uma pessoa disse assim para mim: eu vejo você como uma árvore num vaso, plantada num vaso pequeno. E ela disse assim: duas coisas vão acontecer com você. A primeira, se você obedecer e sair do vaso, as raízes vão poder se estender. Mas se você ficar nesse vaso, ele vai atrofiar as suas raízes. Duas coisas acontecem quando nós ficamos em lugares que não cabem mais aquilo que Deus está derramando na nossa vida. Ou a nossa raiz quebra a estrutura, quebra o vaso, ou o vaso atrofia as nossas raízes. E ontem, esporadicamente, eu recebi uma foto de uma raiz de uma árvore frutífera, toda embolada. Uma pessoa me mandou e disse assim: olha isso. E aquele jardineiro tirou aquela árvore e começou a desinosar, a desemaranhar as raízes daquela árvore. E o Senhor me mostrou: filha, eu vou estar fazendo isso nessa conferência. Eu estou arrancando alguns de vasos pequenos, de lugares que não cabem mais, e eu vou começar a desinosar as suas raízes. Quando essa palavra chegou, eu não entendia tudo dela. Eu pensei: ai, é porque eu tenho dito tanto não para os convites de ministrações lá fora. Eu tenho recebido convites para ministrar no Brasil e no mundo todo, mas eu tenho escolhido ficar como esposa e mãe dentro da minha casa. Eu tenho escolhido ficar como pastora da igreja local que o Senhor me confiou. Eu tenho feito um caminho inverso. Eu lembro de um pastor que ano passado me disse assim: mas você não pode fazer isso, porque o seu nome vai passar. Ele falou: daqui a pouco vai vir outra. O teu nome, como ele dissesse, é só uma estação. Eu falei: meu irmão, eu não estou preocupada com o meu nome, mas eu tenho um marido, um casamento, eu tenho uma filha. Eu estou olhando para a próxima geração. Que Deus não faça em mim, mas faça nas minhas filhas, faça na próxima geração. Eu não quero ser mais uma mulher que tem honra no púlpito, desonra dentro de casa. Eu não quero. Eu quero andar na verdade, porque Ele tem nos chamado para andar nela. E custa. E aí, quando veio essa palavra, eu pensei: então acho que eu vou ter que aceitar os convites. Eu vou ficar atrofiada nesse vaso aqui chamado Abapai, aqui em Criciúma, uma cidade pequena que nem aeroporto tem. Mas era mais do que isso. Naquele ano passado, eu falei assim para o meu marido. Eu estava tão mergulhada em Deus que eu falei assim para ele: por que a gente faz conferência? Eu comecei a botar tudo numa balança. E eu falei assim para ele, para o meu marido: eu estou prestes a sacrificar essa conferência e não ter conferência, porque a conferência parece se tornar um grande bezerro de ouro. Parece que tudo depende de uma conferência. E eu falei: eu não quero isso. E ele falou assim para mim: se Deus está falando para você sacrificar a conferência, sacrifica, não faça. Você não é obrigado a fazer. Quando eu fui levantar o meu cutelo para cancelar a conferência, o Senhor falou assim para mim: eu só queria saber se você não estava pegado nela. Mas você não vai fazer na sua igreja. Escute isso. Eu abri o link de inscrição, 3.000 lugares cabe lá na igreja. Em 3 minutos, eu estou falando 3 minutos, acabou as inscrições, 3.000 lugares.
Pessoas da igreja ficaram de fora, começaram a falar: pastora, mas eu não consegui me inscrever. Pessoas preciosas. O Senhor falou assim para mim: eu vou te dar o centro de eventos da tua cidade, cabe 18 mil. Eu falei: mas não tem como, falta 18 dias para a conferência. Eu não posso alugar um centro de eventos. Resumindo, no mesmo dia alugamos o centro de eventos. No mesmo dia, um dos maiores do Brasil de montagem de som, porque também nós não sabíamos se iríamos conseguir, ele falou: eu monto, a minha esposa é aluna do Casa de Isabel, eu tô junto nessa. Em 18 dias, 8 mil mulheres naquele lugar. Não foi mais, porque não existia rede hoteleira. Desde Tubarão, uma cidade a 1 hora da minha cidade, nós varremos toda a região ao redor de Criciúma. Não tinha, eu lembro que uma dupla sertaneja famosa foi ministrar lá. Não teve hotel para eles e para a banda deles. Tiveram que se hospedar longe. E aí eles perguntaram: o que está acontecendo aqui? E eu quero te dizer, o que Deus vai derramar não cabe mais. Sabe o que acontece? A igreja brasileira vai passar agora por um alargamento das tendas gigantesco. Se prepare. O Senhor está falando: ei, você que era estéril, você que não tinha nada para oferecer, você que era assim, ó, aqueles lá nunca vai dar nada. Se prepare, alarga a tua tenda, te prepara, porque eu vou derramar, eu vou encher. E eu pensei, gente, eu subia naquele auditório enorme, tremendo. E o Senhor falou: não se sinta um gafanhoto na terra que eu estou te entregando. Lembra quando o povo, os espias falaram: nós somos gafanhotos perto deles? O Senhor falou conosco: não se sinta um gafanhoto perto daquilo que eu estou te entregando. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor está falando para algumas pessoas que estão aqui, que têm um chamado profético, pastores, líderes. Você está chorando ainda por Saul. Lá em Samuel, o Senhor fala assim Deus fala para Samuel: ei, para de chorar por Saul. Você já lamentou o suficiente. Agora enche uma vasilha de azeite e desce até Belém. Desce até uma casa, porque você vai ungir o novo rei. Sabe o que Deus está falando para nós? Nessa expansão, nesse novo tempo, você fica o tempo todo se desprezando. Ah, mas o que eu vou oferecer? O que eu vou entregar? Eu não tenho nada para oferecer. Sabe por quê? Você ainda se compara com o movimento antigo. O movimento antigo é Saul. Deus está prestes a fazer algo novo. Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele fala uma coisa: um profeta conhecido por ouvir a voz de Deus. Imagina, você ser conhecido por ouvir a voz de Deus. Samuel chega na casa de Jessé e olha Eliabe, e a primeira coisa que ele olha para o irmão de Davi, diz assim: com certeza é esse. Você já teve essa situação que você disse assim: com certeza é esse que Deus está ungindo? Já? Mas por que Samuel tinha tanta certeza que era Eliabe? Porque Eliabe era a cópia escrita de Saul. Ele era alto, ele tinha a postura de Saul. Talvez ele tinha o corte de cabelo de Saul na época, na moda. Estava vestido. Só que o Senhor chega e diz assim para Samuel: eu quero rasgar a tua referência antiga e quero te entregar algo novo. Igreja, será que o Senhor pode rasgar a tua referência antiga e fazer algo totalmente novo? Por muito tempo, nós como igreja brasileira, sabe o que a gente fez? A gente importou ministros com músicas que estouraram no Brasil.
A gente levava para as nossas igrejas o fulano da música tal, porque a música tinha estourado no Brasil e a gente queria trazer aquela unção para dentro da igreja. No novo movimento que Deus está fazendo, na nova unção que Ele está derramando, nesse esticar das tendas, Ele vai usar o grupo de louvor local, da igreja local. Escute isso. Pessoas que trabalham 8 horas por dia, estão lá suando, trabalhadores, sabe, pai, marido, não vive de aeroporto a aeroporto, serve a igreja local. De repente, uma canção do céu vai vir sobre essa igreja. Eu declaro que vocês começarão a cantar as canções dos músicos locais. Nós vamos começar a cantar aquilo que o céu está cantando. Mas para isso você precisa rasgar a sua referência antiga. E sabe por que você não se encaixa? Porque você vê uma referência antiga, mas o que o Espírito Santo constrói em você é uma unção nova que não se encaixa mais. E é por isso que você está mal, que você está entristecido, que você tenta, mas não consegue. Deus está falando: eu quero rasgar a tua referência antiga. E eu queria ler com você 1 Samuel 17. Tem tanta unção nesse lugar hoje. Samuel 17, 38. Deixa eu dar uma palavra aqui. Senhor, me guarda, me esconde em Ti agora. Mas eu quero liberar essa palavra. Por muito tempo a igreja brasileira, ela cantou canções que são versões lá dos Estados Unidos, de outras nações. Ministros, nós trouxemos ministros americanos para cá, para receber. Mas o Senhor está falando: Brasil, não despreze o que eu te entreguei, porque essa raiz vai se estender tanto, não só no Brasil, mas nas nações. Luiz Hermínio, o Senhor mostrou algo sobre você. Não vai só para as nações, para igrejas brasileiras, ministrar para brasileiros. O Senhor está te entregando uma nova chave para os nativos das nações. Conexões, sabe? Anda com tradutor. Plataformas gigantescas, hispanas, americanas, na África, de outros lugares. Não é só para ele, é para muitos ministros do Brasil que estão aqui. Aquilo que Deus está te entregando será cantado lá fora. Brasil, Brasil, eu estou tirando você de um jarro pequeno e eu estou colocando você numa terra forte. As raízes vão se estender. Esse ano, escute isso, gente. Eu nem sei se eu posso falar, mas agora eu vou falar. Esse ano, em 2020, nós abrimos uma escola de educação infantil. A pandemia veio, mas nós sobrevivemos. Essa escola funciona, uma escola de referência lá em Criciúma. Mas esse ano que passou, um dos investidores mais ricos da nossa cidade chamou o Telmo. Eu não sei nem por que ele chamou ele. E disse assim: me conta um projeto teu. Telmo, assim, eu tenho um projeto de uma escola. Uma escola? Como é que tu quer que seja essa escola? E o Telmo falou para ele. E ele falou assim: eu estou disposto a estar contigo nesse projeto. Sabe que Deus disse para mim? Que as raízes vão sair do vaso chamado denominação. Igreja, eclésia, significa chamados para fora. Sabe por que tem muita gente ferida dentro da igreja? Porque quer fazer algo aqui. Talvez Deus está te impulsionando lá para fora, na sua faculdade, no seu trabalho. E eu quero declarar que igrejas vão abrir as melhores e maiores escolas pelo Brasil. E mais do que isso, essas escolas serão como o cesto de Joquebede. Elas irão proteger os libertadores da próxima geração. Escolas serão
serão como Joquebede. Professoras serão como Miriam, acompanhando, não permitindo que se roube a essência, a identidade dos nossos filhos. Brasil, Deus está fazendo algo lindo. Abra os olhos, tira os olhos de Saul. Oh, Jesus. 1 Samuel 17:38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o fez envergar uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Disse Davi a Saul: eu não posso andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado. Assim tirou Davi aquilo que estava sobre si. Então ele tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou dentro da bolsa que trazia e, lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Você sabia disso? Que Golias, daquele todo tamanho, tinha um escudeiro? Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. O desprezou porque ele não se parecia com Saul. O desprezou porque ele não fazia parte do movimento antigo. Disse a Davi: eu sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Só que disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do céu, do acampamento dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas da terra, saberá quem é Deus de Israel. Até aqui. Uma das coisas que, quando Davi se coloca nesse lugar de expansão, porque eu vou dizer, às vezes a gente grita: glória a Deus, as tendas vão se alargar, glória a Deus, a expansão do reino. Mas se prepare para enfrentar gigantes. Se prepare para desafios que você nunca enfrentou. Posso dizer algo? 2024, igreja brasileira, vai ser um lugar de muito desafio. 2024, a igreja vai vencer muito gigante. Só que Davi não enalteceu as armas da simplicidade, porque ele poderia ter dito, ele podia falar para Golias aquilo que Golias falou para ele: então eu vou contigo na simplicidade das minhas poucas pedrinhas. Não, não é isso, não é a nossa simplicidade, é o Senhor dos exércitos. E ele não comprou uma afronta para o lado pessoal. Ele disse: você não me afrontou, você afrontou o Deus a quem eu sirvo. Posso te dar um conselho? Nós estamos recebendo como igreja muitas afrontas. Posso te falar, não é sobre mim e você essa afronta. Ele está afrontando, o inimigo está afrontando o nosso Deus. Agora eu vou te dar um conselho: não vista uma roupa que não é sua. Saul era mais alto que Davi, não cabia. Sabe por que você está paralisado e você não consegue se movimentar? Porque você está vestindo uma roupa, uma capa, uma armadura que não é sua. Posso dizer uma coisa? Deus não chamou você para ser uma copiadora. Deus chamou você para ser íntegro, para ser alguém, escute, que tem identidade. Você não pode copiar o que está dando certo lá, que vai dar certo aqui, porque Deus é único. Ele tem uma forma única de trabalhar.
Sabe por que você está sempre colhendo esterilidade e paralisia? Porque você está sempre tentando copiar modelos, copiar métodos de crescimento. Não existe métodos de crescimento no reino de Deus, porque quem dá o crescimento é Ele. O crescimento que Ele dá é de acordo com a nossa capacidade de suportar as pressões. A gente tem que ser sincero diante de Deus. Tem coisa de dizer: Deus, isso aqui eu não suporto, eu não tenho estrutura ainda. E Ele não despreza, mas Ele diz: eu estou te preparando para você suportar. Ontem eu tive uma experiência legal aqui em Belo Horizonte. Eu morei aqui 2 anos, final de 2012, 13 e 2014 eu morei aqui em BH. Só que olha que engraçado, eu demorei muito para tirar minha carteira de motorista, porque eu participei de 2 acidentes e eu tinha um medo terrível de direção. Eu achava impossível. Eu tirei minha carteira com 35 anos. E eu quero liberar aqui para mulheres que não dirigem. Você que tem deixado o medo dominar você. 2024 vai ser o ano que tu vai tirar tua carteira de motorista. 2024 vai ser o ano também que você vai tirar essa carteira de motorista do bolso e vai usar. Você recebe? E não tem a ver de tarde ou cedo. Escute, eu tenho amigas que tiraram com 18 anos. Hoje elas têm a minha idade. Tiraram cedo a carteira, eu tirei mais tarde. Eu pego o BR, vou a Curitiba, vou a Porto Alegre, já fui a quase São Paulo de carro. Eu olho para elas e eu digo assim: pega o volante para me ajudar. E eu tenho medo. Não importa que dia que você tirou, se Deus te capacita, Ele te encoraja. Só que quando eu caí aqui para morar em BH, eu tinha recém tirado a minha habilitação. E não existia esse smartphone com o Waze que nós temos hoje, o Google Maps. Era aquele que tinha dentro do carro ainda. Eu me perdi aqui. Bati o carro 2 vezes aqui nessa cidade. E eu pensei: eu nunca mais dirijo em BH. Ontem eu tive um compromisso e eu ia pegar um táxi. Uma amiga falou assim pra mim: não pega táxi, eu tenho uma ideia. Ela pegou do bolso assim: pega o meu carro, vai pro hotel com o carro. Aí começou a passar um filme, né? Eu batendo o carro, eu me perdendo. E eu falei: não, eu vou de táxi, é mais cômodo. O Senhor falou assim pra mim: estou te dando uma oportunidade de você ressignificar algo nessa terra. Eu peguei a chave e falei: eu vou. Gente, eu dirigi tranquilamente. Parecia que eu estava lá na minha pequena Criciúma de 200 mil habitantes. Estacionei o carro lá no hotel. Quando eu parei o carro, o Senhor falou assim: eu quero te ensinar que você é habilitada numa terra que você já reprovou, tem uma direção totalmente diferente. Eu quero te dizer que lugares que você reprovou, que você vai dizer assim: eu não quero mais, eu nunca mais vou fazer isso. O Senhor vai te dar chaves na mão para você acessar esses lugares de novo e mostrar que agora você tem suporte para isso, que você pode. Ah, se você soubesse. Se você soubesse como o Senhor quer usar a tua simplicidade, quer usar aquilo que você diz, mas ninguém, é muito, eu não combino, eu não me pareço. Se você soubesse que Ele quer usar essa verdade para libertar pessoas, para transformar famílias. Escute, Deus não tem contrato fechado com denominação nenhuma. O avivamento não está assinado por nenhum ministro que vai vir por tal lugar. Vem aonde Ele quer. E eu quero te encorajar a tirar de cima de você, como Davi fez. Falou outra coisa, né? Escute isso: que honra era usar a armadura de Saul. Fala comigo. Quem não queria ir para a guerra com a armadura do rei? O Senhor está levantando homens e mulheres que estão desprezando aquilo que a terra anseia, aquilo que os movimentos anseiam, e está escolhendo acreditar naquilo que Deus derramou. Sabe o que é que Davi fez? Davi tirou aquilo de sobre si. Eu quero declarar nessa manhã que você vai tirar de sobre si toda essa
Sabe, esse desejo de querer ser igual ao movimento que passou. Sabe, de querer muitas vezes tomar armaduras e armas que não são suas. Eu tenho uma filha de 19 e uma de 9. As armas que eu usei para proteger a Vitória, de 19 anos, não são as mesmas armas que eu estou usando com a Isabela. Não dá para usar as mesmas armas porque a guerra mudou. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor vai habilitar você com as armas que você tem. Eu estava lendo, se eu não me engano é Joel, não quero errar, mas eu não lembro se é Joel, mas diz que ele fala assim: ei, forjai os vossos arados, forjai as vossas pás, as vossas foices e transformai elas em espadas. O Senhor vai usar o seu trabalho como uma espada. O Senhor vai usar o seu trabalho de mãe, de trocar fralda, cuidar da sua família, como uma espada poderosa nesses dias. Use as armas que o céu te entregou. E eu queria falar algumas lições. Não despreze as pequenas tarefas. Muitas delas escondem o seu destino, o destino de Deus para a sua vida. Antes de Davi enfrentar esse gigante, se a gente for olhar um pouquinho antes, Jessé diz: filho, leva comida para os teus irmãos. Filho, leva comida para os teus irmãos. Davi deixa as poucas ovelhas que ele tem na mão de outro pastor e vai lá levar comida para os irmãos. Ele nunca se imaginou que naquele dia ele ia matar um gigante. Gigantes que não são para matar você, mas são usados para promover aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Por isso não fuja dos desafios de Deus. Eles não vêm para te matar, eles vêm para te promover. Sabe de uma coisa? Não despreze as tarefas humildes. Não despreze. Eu recebi uma visita esses dias e eu estava num outro compromisso e foi uma visita inesperada. E eu pedi para uma moça que é minha amiga, eu falei assim para ela: vai no mercado para mim, compra alguma coisa para nós fazer um café. E ela falou: não, eu vou lá rápido. Ela foi lá, comprou as coisas, preparou a mesa para mim. Quando eu cheguei, ela estava lá em casa. E essa minha amiga que foi lá em casa é uma adoradora, uma mulher de Deus. E essa menina que estava me ajudando ficou assim perto. E aí a gente falou: vamos orar, porque a amizade boa é a amizade que você ora junto com ela. Não é só para comer na mesa, não é só para jogar assunto fora, mas é para orar junto. E essa minha amiga é uma amiga de muitos anos e a gente ama adorar a Deus junto. Eu digo para ela que parece assim, voos rasantes de 2 águias, né? A gente vai profetizando e adorando dentro de casa, não tem lugar melhor. E essa minha amiga pegou o teclado e nós começamos ali na sala da minha casa a adorar a Deus. E Deus veio com profecia naquela tarde. Aquela mocinha que tinha me ajudado, de repente uma palavra sobre ela, e de repente ela jogada no chão. E eu olhei para ela e falei: você veio só preparar uma mesa de pães. Na verdade não, isso foi uma isca do Senhor para liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu destino. Por isso não despreze as pequenas tarefas que o Senhor colocar na sua mão, dentro da sua igreja. Não despreze lavar um banheiro, não despreze levar água para alguém. Isso não te diminui. Sirva. Você não tem noção do que Deus pode fazer com um simples serviço pequeno. Os testes de Deus estão por aí. Não escute a voz dos pessimistas. Eu quero repetir: não escute a voz dos pessimistas, eles só apontam a derrota. Você já viu aquele tipo de gente que se enche um copo de água, bota pela metade? Tem gente que vai ver ele meio cheio e tem gente que vai ver ele meio vazio. Quem é você? Aquele que vê o copo sempre meio cheio ou que vê o copo vazio? Quem é você na sua casa? Quando alguma coisa dá errado: eu sabia que não ia dar mesmo. Não empreste a sua boca para Satanás.
Aquele dia os líderes de Israel falaram: nós não podemos. Davi fez uma coisa, ele não ouviu o que se dizia, ele ouviu a voz de Deus. Não ouça os pessimistas. Agora eu vou falar uma outra classe que você não pode ouvir: os críticos. Não pare para ouvir os críticos. Sabe como é que você vence intimidação? Avançando. Não é dando explicação, dizendo isso. Sabe por quê? A melhor coisa que tem na vida é andar no respaldo de Deus. Quando Noé construiu a arca, talvez todos ao redor dele começaram a rir e falar assim: o quê? Uma arca no meio do deserto? Tu enlouqueceu. Eu pergunto para você, se Noé tivesse parado para dar explicação para cada pessoa, a arca não tinha ficado pronta. Agora eu te pergunto, o respaldo veio da resposta de Noé ou da chuva que veio, do dilúvio que veio? Faça a sua arca, mas deixe a chuva com Deus. Deixe Ele respaldar aquilo que Ele está fazendo. Eliabe chega para Davi e diz assim: o que você faz aqui? E o pior, gente, Eliabe envergonha Davi publicamente. Eu não sei se você já foi envergonhado publicamente, mas é uma das piores sensações. Injustiçado publicamente. Como é ruim. Quantos de nós enfrentamos quando éramos crianças, pais que não tinham sabedoria e que nos corrigiam na frente dos amigos, na frente de pessoas. Eliabe diz assim: ó, o que você faz aqui na frente de todo mundo? E aonde você deixou aquelas poucas ovelhas? Ele desmereceu Davi na frente de todo mundo. Sabe o que Davi faz? É uma das lições mais lindas que eu tenho carregado. Davi olha para Eliabe e diz assim: o que fiz eu agora? Olha para o homem e fala: tá, continua. Continue. Continue acima das críticas, acima das palavras pessimistas. Continue. O Senhor está chamando para você ouvir a voz de Deus. Não paralise. Você que diz assim: agora em diante eu não me envolvi mais nada na igreja, porque eu me entristeci. Deus não chamou pessoas para viverem um papel de vítima, mas de protagonistas, de que ouvem a voz dEle. Tire esse papel de vítima. Arranque esse orgulho. Aprenda a encerrar ciclos com honra. Se não cabe mais, se não dá mais, seja verdadeiro, mas saia com honra. Saia com a verdade. Oh, Jesus. Quando o Senhor dá uma ordem em Isaías 54, dizendo assim: alarga o espaço da tua tenda, porque você vai transbordar. Ele está dizendo assim: arruma espaço para aquilo que eu quero fazer. Os céus podem derramar, mas espaço quem dá é a gente. E ele só não fala do espaço, ele também fala assim: ó, quando você abrir bem os limites, firma bem as tuas estacas. Aquilo que segura a tua casa, firma bem, porque eu vou derramar. Sabe de uma coisa? Existem algumas pessoas que estão aqui, que o Senhor está falando para você voltar para a faculdade. Você voltar para a faculdade. Para você alargar suas estacas em todos os níveis. Você tem um chamado, mas eu te pergunto: o que você tem feito para alargar as estacas e a tenda do teu chamado? Você está esperando de braços cruzados aquilo que Deus vai fazer? Ele nos pede: alarga o espaço, tome uma ação, alarga os teus limites. Eu conheci uma mulher que ela tinha muito medo de andar de avião, uma senhora já. E o Senhor deu essa palavra para ela. E ela disse assim para mim, que o dia que ela estava dentro do avião, que ela estava rompendo com aquele medo, o Senhor falou assim para ela: agora eu posso transbordar em você. E sabe de uma coisa? Ela hoje é uma das mulheres que mais viaja.
porque o que Deus colocou na mão dela é para ela correr o Brasil inteiro. Mas você precisa dar um sinal daquilo que Deus está fazendo. Talvez algumas pessoas aqui, Deus está dando para você o dom de fluência no inglês e em outras línguas. Você que sempre disse, mas eu tenho tanta dificuldade na aprendizagem, você teve problemas na escola. O Senhor fala assim para você hoje: eu te fiz inteligente. Não compre a palavra dos pessimistas, não compre a palavra dos críticos. Eu estou fazendo algo novo em você. Deixa Ele alargar as suas tendas, porque Ele vai derramar. Agora, por último, tenha preparo, tenha coragem, mas saiba de uma coisa: a vitória vem de Deus, ela não vem de você. Você é dependente dEle, você precisa dEle. Pode dizer uma coisa: todos os dias, chova ou vente, dia corrido ou dia mais calmo, vai lá para tua casa, fecha a porta de um quarto, te joga no chão e diz assim: eu sou dependente de Ti, eu não faço nada sem Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Todos os dias você vai ver transformações na sua vida que ninguém é capaz de fazer. Eu declaro pessoas que estão aqui, que você olha para ela e parece que está tudo bem, mas ela está com síndrome do pânico, tendo crise de ansiedades, lutando contra a depressão, com medo de falar para as pessoas. Eu quero dizer que aquilo que psicólogo nenhum alcança, psiquiatra nenhum alcança, a presença de Deus alcança. A presença de Deus alcança, e ela alcança você hoje. Tira você desse calabouço. Eu amo Davi, porque não importa o tanto de dinheiro que ele tinha, de riquezas, posição maior, o tanto que ele tinha nas mãos, ele dizia: ah, Senhor, uma coisa eu peço, e eu buscarei ela, está todos os dias na tua presença. O Senhor está chamando uma geração de homens e mulheres que são apaixonados pela presença, não por posições e títulos. Talvez hoje você vai ter que pedir para o Senhor sondar as tuas motivações mais secretas. Talvez você está buscando a Deus porque você quer ser honrado publicamente. Esqueça isso, quem precisa ser honrado é Ele. O Senhor não morreu numa cruz para te dar um ministério, Ele morreu numa cruz para te salvar. Que a alegria do Espírito invada a tua vida hoje, que uma satisfação que venha da presença de Deus arranque todos os falsos deuses, todas as mentiras, e leve você para esse lugar da presença. Eu creio que nos próximos anos nós vamos ouvir você falar daquilo que Deus está fazendo aí, do esmagamento que Deus está fazendo aí, para que um óleo puro desça. Não se sinta um gafanhoto diante da terra que o Senhor está te colocando. Não seja como a geração passada, honre ela, mas abrace o que Deus está fazendo hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você. Eu quero te pedir uma coisa. Você vai fazer isso agora. Você vai dizer assim: Senhor, eu arranco de cima de mim. Pode fazer esse sinal mesmo: eu arranco de cima de mim toda capa, toda armadura de Saul que não cabe, que não me serve, que me impede de caminhar, toda expectativa enganosa, tudo que não é do teu espírito, arranco agora, eu mesmo tiro de mim. E eu abraço aquilo que o Senhor me entregou, que parece tão pouco, que parece tão pequeno, que parece que não combina com o cenário atual, mas eu confio que o Senhor pode usar pequenas pedras e habilidade de pastor para vencer gigantes. Eu declaro sobre a sua vida um ano de grandes desafios, grandes escolhas, decisões, mas eu declaro que em cada uma delas você vai vencer não pelas suas habilidades,
mas que você serve o Senhor dos exércitos. Eu declaro sobre a sua vida cura, restauração, reposicionamento do alto sobre você. Eu declaro agora que o Senhor está te tirando desse vaso pequeno, dessa estrutura que não segura mais aquilo que Deus está fazendo. Eu declaro raízes estendidas pela sociedade, escolas, hospitais, em todos os lugares. A nossa sociedade será tocada pelo poder de Deus. Eu oro por uma igreja relevante, menos mística, mais apaixonada por Jesus, mais verdadeira, com caráter firmado. Uma igreja que paga suas contas em dia. Uma igreja que tem um testemunho lindo. Uma igreja que não tenha nada do que se envergonhar. Eu oro para ministro, homens e mulheres de Deus que sejam irrepreensíveis, ousados, cheios daquilo que nenhum homem pode dar, mas os céus derramam. Pai, eu te faço um pedido agora. Coloca a nossa vida em ordem aqui. Sonda as nossas motivações mais secretas. Nos arranca de lugares estreitos, pequenos, talvez a nossa própria mente, na tradição familiar que carregamos, que nos impede de crescer, que nos impede de avançar, medos. Que caia hoje aqui o gigante do medo, da intimidação, que tem calado profetas, que tem escondido homens e mulheres de Deus. Ele te levantou sim para pastorear poucas ovelhas, mas agora ele mudou de ideia. Agora ele quer derramar óleo sobre a